Vamos falar sobre comparação de números inteiros. E essencialmente, o que é comparar números inteiros? É dizer quem é o maior. E existe uma regra geral, que é a minha regra de ouro. Eu escrevi aqui com uma letra meio dourada, enfim. O número mais à direita, na reta numérica, é o maior. Sempre. Não importa se ele é positivo ou se ele é negativo. Quem está mais à direita é o maior. Mas a gente pode avaliar caso a caso. Por exemplo, os números positivos. Eu tenho aqui na reta numérica o 0, um número A e o número B, representando qualquer número, certo? Em relação ao 0, aliás, em geral, quem vai ser o maior? O maior vai ser o B. Por quê? Porque o número mais à direita é o maior. O que o B tem em relação ao 0? Maior distância. Então, o número com maior distância do 0 vai ser o maior. Como é que eu represento isso matematicamente? Eu digo o seguinte, que o número que tem maior módulo é o maior. Tá? O número que tem o maior módulo é o maior. Tá? Então, por exemplo, assim, entre o mais 7 e o mais 20, quem é o maior? O mais 20. Por quê? O módulo de mais 7 é 7, o módulo de mais 20 é 20, e o 20 é maior. Entre o mais 100 e o mais 80, quem é o maior? O módulo de mais 100 é 100, o módulo de mais 80 é 80. Então, o 100 é maior que o mais 80. É claro que entre números positivos não deve haver dificuldade, porque os números positivos a gente já conhece de outros estudos, certo? Temos aqui o vizinho que está me atrapalhando com um som bem alto, né? Mas nós vamos continuar o nosso estudo de matemática. Número positivo e o 0. O 0 está aqui e o meu número positivo está aqui em qualquer lugar. Quem está mais à direita é o maior, ou seja, o número positivo sempre vai ser o maior, certo? O número positivo, obrigado vizinho por abaixar o som, o número positivo é o maior, certo? Então, entre o mais 20 e o 0, o maior é o mais 20. Lembra que esses sinais, o lado aberto deles sempre aponta para o número maior. E entre o 0 e o mais 50, o maior é o mais 50. Certo? E agora, o 0 e o número negativo, quem é o maior? Bom, eu já comentei com vocês que o número negativo, você olhar o vídeo que fala de números inteiros, os números negativos são menores que 0. Então aqui, o 0 está aqui e os números negativos vêm atrás. Então quem vai ser o maior? Sempre vai ser o 0, porque é o que está mais à direita. Então o maior, nesse caso, é o 0. O maior é o 0. Então, por exemplo, se eu quiser comparar o 0 com o menos 24, o 0 é o maior. Se eu quiser comparar o menos 50 com o 0 é o maior, sempre. Número positivo e número negativo. Óbvio, né? Ó, vamos olhar aqui a reta numérica. O 0 está aqui, o positivo está para cá, o negativo está para cá. Quem que vai ser o maior? Quem está mais à direita. Quem está mais à direita sempre é o positivo. Então, o número positivo é o maior. O positivo é o maior. Certo? E entre os números negativos? Números negativos é que dá um pouco de confusão. Certo? Ó, aqui está um número negativo, aqui está um outro número negativo e aqui está o 0. Quem é o maior? Entre os números negativos, o maior é o que está mais à direita. Quem está mais à direita? É esse cara aqui. E o que ele tem em relação ao 0? Distância menor. Então, ó, entre os positivos, quem tinha o maior módulo era o maior. Agora, entre os negativos, quem tem o menor módulo é o maior. Então, ó, o maior tem menor módulo.
Então, por exemplo, entre o menos 7 e o menos 50. É só você pensar nos positivos. Se os dois fossem positivos, o maior seria o 50. Porque o módulo de 50 é maior que o módulo de 7. Como os dois são negativos, o maior vai ser o menos 7. Entre o menos 8 e o menos 1, o maior vai ser o menos 1. Porque é o que está mais perto de 0 é o número com menor módulo. Certo? Então, para terminar, eu fiz um quadro de resumo com os sinais ali, com os tipos de números que podem aparecer. Quem é o maior? Entre dois números positivos, é o número que tem maior módulo. O número que tem maior módulo, entre os positivos, é o maior. Certo? Entre o positivo e o zero, quem é o maior? Sempre é o positivo. Entre o positivo e o negativo, sempre é o positivo. Entre o negativo e o zero, o maior vai ser o zero. E entre dois números negativos, o que tem menor módulo é o número maior.